começando mais um Liga dos Setoristas. Aquelas pessoas que estão lá no dia a dia das sessões, cobrindo os espaços da Alep, da Câmara, das prefeituras. Eu estou aqui com a melhor equipe de política em linha reta da América Latina. Luísa Farias, que cobre a Alep, Assembleia Legislativa de Pernambuco, e sabe tudo sobre todos os deputados. E Cássio Oliveira, que cobre as prefeituras do Recife, as prefeituras de Pernambuco. A gente está começando agora falando sobre nacional. Vamos falar sobre o ministro da Educação, o Vélez, né, que anunciou e deu uma declaração para o jornal Valor Econômico falando que o ensino sobre o golpe militar nos livros didáticos ele pode ser revisto. E aí, Cássio, o que foi que tu pensou sobre o assunto? Qual foi a tua avaliação dessa declaração do ministro? No caso, a gente veio com matéria sobre isso, né? No Jornal do Comércio teve uma matéria sobre isso no último domingo, porque completou 55 anos do golpe, né? E vem de toda uma semana de polêmicas envolvendo isso. Primeiro teve o vídeo do próprio Planalto, né? Que isso foi divulgado pelo Planalto. Depois teve um empresário que disse que o vídeo foi feito por ele, mas o Planalto acabou, de certa forma, compartilhando também. Então você, de certa forma, dá força ao vídeo, né? E o vídeo trazia isso, para que não foi um golpe, que a história tem que ser revista. Teve a polêmica do final de semana, que teve um filme também que prometeu dar outra visão. E, por fim, agora o Vélez fala isso. Após a matéria do Valor Econômico, o Vélez foi no Twitter, fez críticas à imprensa como um todo, que é uma marca do governo Bolsonaro desde o período de campanha, e ele disse que o que disse ao Valor Econômico foi que mudanças poderiam ser realizadas progressivamente, e ele deixa claro aí no Twitter que isso tem que passar por uma banca de cientistas, né? E não que vai ser uma doutrinação. Meio que não vai ser feito de qualquer jeito, né? Vai ter sim um estudo para poder realmente ver se vai poder ser viável, né? Colocar isso nesses livros. Agora, esse discurso não é novo. Vem desde a campanha de Bolsonaro, os filhos dele falam muito sobre isso, que é uma coisa que a gente, inclusive, abordou também muito na própria matéria, que é sobre grupos de militares e pessoas que apoiaram, né, na época e continuam apoiando, de que os militares foram um grupo que ficou marginalizado e acusado de ser o responsável por todas as atrocidades que aconteceram na época do regime militar. E eles alegam que eles salvaram, né, o Brasil do comunismo na época. E eles, inclusive, atenderam um clamor que teria vindo das ruas. Essa é a versão que eles estão querendo apresentar a partir de agora nos livros didáticos. Vale lembrar também que essa declaração do ministro veio para justificar não somente o período do regime civil-militar, do regime da ditadura militar, mas para justificar, inclusive, a deposição do ex-presidente João Goulart, o que aconteceu há 55 anos, como tu mesmo estava comentando há pouco tempo. Eu acho que a gente tem que esperar daqui para frente. A gente sabe que teve muita polêmica nesses dias, até no próprio MEC, né? Teve a questão do embate ali, o Olavo de Carvalho. Os olavistas, né? As demissões, as 12 demissões. O MEC tem uma coisa que está complicada no MEC, porque o MEC está dividido meio que em 3 grupos. Tem alguns militares, tem o pessoal que é mais ligado ao Olavo de Carvalho, e tem o pessoal que é técnico, que já estava no MEC. E está acontecendo nos bastidores, tem informação de que ali está meio confuso ainda, cada um querendo puxar, né, a sardinha para o seu lado, da forma que pensa, e aí o Olavo de Carvalho vai de fora do governo, faz críticas
aos militares, só que tá lá o pessoal de Olavo e os militares, e isso gera... Fora problemas externos, né? Que, por exemplo, a gráfica que era responsável desde 2009 de imprimir as folhas do Enem faliu. Foi uma coisa que veio de fora e que acabou por ser mais um ingrediente em toda essa crise que o Ministério está vivenciando. Então, dos ministérios assim de Bolsonaro, nesse início de governo é um que está bastante turbulento, né? Vamos esperar para ver. Eu acho que até essa declaração do ministro em entrevista ao Valor, a gente tem que esperar para ver também se não é uma declaração que foi para jogar para a plateia dele, sabe, para o público que ele gosta, ou se é algo que ele realmente vai botar em prática. E aí, se for botar em prática, a gente vai ter que ver como é que vai ser, acompanhar bem, porque a nossa história é algo que tem que se tomar muito cuidado, né? Tem uma discussão muito grande nas redes sociais acontecendo sobre a sua história não é a minha história, que não é a sua história. É a história dos vencidos, né? A história contada é a história dos vencidos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Isso, e ainda falando agora de ministérios, tem outro assunto que foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro e que agora está na Câmara, está em discussão na Câmara, que é a questão da reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que na semana passada tinha cancelado a reunião com os deputados, com os parlamentares, esteve na Câmara ontem. E a discussão, após, eu acho que tem matéria do JC Online sobre isso, e após 6 horas e meia de discussão, de debate com os parlamentares, aconteceu um tom mais acalorado, né? Entre uma troca de farpas muito mais intensa entre um deputado petista e o ministro Paulo Guedes, que acabou chamando o ministro de Tigrão e de Tchutchuca. E isso rendeu muita polêmica, inclusive na hora pelos próprios deputados por comentarem que seria quebra de decoro. E aí na hora o ministro reagiu e o que foi que ele disse? Cássio, vamos lá. O embate foi acalorado, eu acho que é até pouco, né? Eu acho que ferveu mesmo. A gente esperava um debate, assim, a gente sabia que ia ser quente porque a oposição foi, o PT levou plaquinha de PEC da morte. O pessoal também estava lá. Estava todo mundo ali pronto para... Os defensores também, né? A base, o pessoal do PSL estava lá defendendo a ida do ministro, que o ministro ia na última semana, acabou não indo, gerou um mal-estar com os deputados. Aí agora ele foi, só que o clima, assim, em determinados momentos da sessão chegou a ser vergonhoso, sabe? Porque é um tema que vai mexer com a vida de todos os brasileiros. E você trata um tema tão importante de forma tão rasa, não só por parte do ministro, que alguns deputados da CCJ criticaram, que ele deveria ter apresentado mais números, mas na própria postura dos deputados, sabe, na forma, no trato. E esse tumulto todo, ele gera para a pessoa que queria se informar, eu acho que mais desinformação, né? Eu acho que, antes da gente prosseguir, eu queria dar boa tarde, Ana, um pessoal que está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde. Rosânia Maria, boa tarde. Do Ciné Lisboa está com a gente. O Eduardo Miranda, o Jorge Moreira, Betânia Castro de Sá, dando boa tarde. Boa tarde, Betânia. Tem o Pedro Advíncula aqui com a gente também. Pedro, por que não fala o que o Guedes falou sobre os 18 anos do PT? Sim, teve resposta do Guedes, né? Vamos chegar lá. O Guedes foi chamado por um deputado, inclusive, o Zeca Disseu. Que é filho do ex-ministro. Coincidência. Aí ele foi chamado, foi o momento mais forte, foi o momento do tumulto, do empurra-empurra que acabou, né? O Zeca Disseu disse que, você é uma tchutchuca, não, você é um tigrão. Para os trabalhadores você é um tigrão. Para os trabalhadores, para os idosos, mas para os banqueiros você é uma tchutchuca, fazendo referência àquele funk, né, lá dos anos 2000. E aí foi um momento muito tenso, o Guedes pediu respeito, né, os deputados começaram, decoro, precisa do decoro, deputado. O Guedes, fora do microfone, inclusive, começou a dizer, tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó, me respeite. O clima ficou muito tenso e acabou sendo... Teve mais clima, né, para se discutir reforma da Previdência depois daquilo tudo. Né? O Guedes também, durante um momento, o pessoal estava falando, mas o Chile, o seu sistema que você quer implantar acabou com o Chile. Aí o Guedes citou números do Chile para dizer que isso era uma fake news. Foi bem quente e a gente sabe que ainda vão vir novos debates. Vamos dar uma olhada como foi? Roberta? Vamos lá, tem outros... Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O
senhor ocupa uma função pública, é na verdade uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. O vídeo está disponível, né, no site da Câmara Federal e, inclusive, outro ponto desse debate que aconteceu ontem no plenário da Câmara Federal foi que o ministro ele chegou a pedir mais tempo para os deputados, falando que estava no poder há menos de 100 dias, não foi, Luísa? Qual foi a frase exata que ele usou? Foi assim, nós estamos há 3 meses e vocês tiveram 18 anos de poder e não tiveram a coragem de mudar, que foi justamente a respeito sobre essa briga em torno do dinheiro para banqueiros. Vocês não estão prejudicando os trabalhadores, não estão cobrando dos banqueiros, em referência também até a dívidas trabalhistas por parte das empresas para o Estado, que teriam um déficit aí na Previdência por conta disso. Toda essa discussão. E aí Paulo Guedes acusa durante todo esse tempo do governo do PT, de não ter se cobrado dividendos que poderiam ajudar nessa receita do Brasil para poder evitar que tivesse um déficit tão alto, né, na Previdência. Isso. E a bancada pernambucana também se posicionou, saiu um pouco insatisfeita dessa reunião, acho que esperava outros dados, outro cenário para se discutir. A gente teve Marília Reis falando sobre isso, a gente teve outros deputados também que escreveram no Twitter. Marília Reis falando que não tinha sido atendida nas demandas delas ao ministro. A gente teve Daniel Coelho também comentando. A gente teve João Campos publicando no Twitter esse canal, né, que os deputados agora e que os políticos têm direto com os seus eleitores. Eles falam sobre o que eles estão fazendo no dia a dia e vão dando seus comentários políticos, prestando contas para o pessoal. E aí, vindo um pouquinho para Recife, a gente teve essa semana um assunto que chamou a atenção de todo mundo e que foi tema em muitos lugares de discussão, de debate, em muitas rodas de debate, que foi o título de cidadã do Recife para Fátima Bernardes, a jornalista Fátima Bernardes. O vereador Chico Kiko, né, que propôs esse título. Você que está assistindo a gente agora, diga, o que é que você acha? Fátima já é uma recifense. Inclusive, qual foi o argumento que Chico Kiko usou, né? Ele disse que Fátima Bernardes sempre fazia essa ponte aérea aí entre Recife e Rio de Janeiro, porque ela é namorada do deputado federal Túlio Gadelha, que foi eleito na eleição passada, e que por isso ela tem a legitimidade, porque ela trazia, né,
os pontos turísticos para a rede social Chamava dela. atenção, né, para o município. Eu lembro que esse pedido do Chico Kiko foi quando estava no auge do carnaval ali, se eu não me engano, né? E aí tava as fotos de Fátima em colunas sociais pelo Recife, ela foi até homenageada na 41ª edição do Baile dos Artistas que aconteceu nesse ano. E aí o deputado, o vereador, perdão, acabou pedindo para ela o título de cidadã recifense. Teve um bastidor, né, Ana? Como é que foi essa articulação? Teve um bastidor, sim. A matéria entrou e saiu de pauta várias vezes, justamente por conta dessa questão de eleições, né, que a gente já está começando nessas movimentações para as eleições municipais de 2020, e aí tem aquela especulação de que Túlio Gadelha ele seria um prefeiturável, e aí por conta disso os vereadores eles não queriam fazer essa votação e dar essa bola toda para um candidato do PDT, que na Câmara Municipal não tem representação, inclusive, mas eu sou recifense. E aí, Cássio, qual é Tu é da onde? Nascido no Recife, mas moro em São Lourenço, né? E tu, Luísa, pode pedir título? Rapaz, eu nasci em Campina Grande, vim com 3 meses pra cá. Inclusive, se quiser me dar um título de cidadã recifense, estamos aí. Desse jeito. Sim. Já cobri a Câmara, inclusive. Eu faço a ponte aérea Recife Campina Grande. Agora, uma coisa para salientar para vocês, dar títulos de cidadão recifense é uma coisa totalmente comum na Câmara dos Vereadores, também é comum na própria LEP de cidadão pernambucano, que é dado justamente para pessoas que têm alguma identificação, sejam pessoas que vieram de outras cidades e fizeram uma vida aqui, carreira. Teve, no ano passado, uma polêmica em torno do título de Mourão, de General Mourão, que é o vice-presidente. Que ainda não recebeu, inclusive. Exatamente, ele vinha para cá, só que aí foi identificado que não tinha segurança necessária na Câmara. Exato, e aí acabou não vindo, mas assim, é uma prática corriqueira, inclusive, comentar assim mesmo, que nessa semana teve a aprovação de uma série de... Isso, 16 honrarias, somente no dia que o de Fátima Bernardes tinha sido aprovado. 6 títulos, 10 votos de aplauso. Essa semana toda, na semana anterior também tiveram vários títulos. E ainda falando um pouquinho sobre a Câmara do Recife, sobre essa movimentação toda pré-eleitoral, os vereadores que já estão se mexendo, já começam a mudar de siglas, já começam a pensar em qual vai ser a estratégia adotada para as próximas eleições. E aí, a partir de agora, já tem 4, né, que estão de malas prontas para mudar de sigla. Entre eles, os que ocupam cargos importantes, como o presidente da Comissão de Finanças, Heriberto Rafael, como Aerto Luna também, que é presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que é a mais importante da casa. E aí esses vereadores, quando forem mudar de sigla, eles já estão pensando num partido, numa legenda que favoreça a articulação deles para o próximo pleito, para garantir a reeleição deles. E aí, falando em eleição, Heriberto Rafael mesmo, que saiu do PTC agora e está indo para o PP. O PP é um dos partidos que já está se articulando. Vale lembrar que a eleição acontece no plano municipal, mas no plano estadual já tem uma articulação desse partido, né? Vocês devem estar pensando aí, por que esse povo está falando de eleição de 2020, a gente ainda está em 2019, é abril. Só que os políticos, quando acabam a eleição, eles já estão pensando na próxima. Então, mesmo que não tenha nenhuma decisão tomada, tudo isso é pensado nos bastidores, dentro dos partidos. E uma coisa que vai ser o ingrediente assim, dessa eleição de agora é o fato de que não vai haver mais coligações nas eleições majoritárias, que é para prefeito. Então, qual vai ser a estratégia que cada partido deve tomar, né? Fortalecer as eleições para vereador através de um candidato. Porque como é que um vereador vai apoiar algum candidato a prefeito de outro partido? Então, eles estão se articulando para mesmo os partidos que são aliados do governo, eles também lançarem candidaturas para fortalecer essas proporcionais. Quero mandar aqui, quero que a gente mande em conjunto um abraço forte para Juliana Sampaio, que está com a gente aqui, editora de Caderno de Política do Jornal do Comércio, não está aqui hoje, então, Ju, um abraço, um beijo para você. Beijo, Ju. E também para Gracita Neves. Gracita Neves, boa tarde, e pergunta aqui, qual o verdadeiro motivo de Fátima Bernardes receber esse título? Porque namora um político pernambucano? Nada a ver. Eu acho que é uma questão de repercussão mesmo, porque quando tem pessoas, personalidades que têm essa identificação, às vezes um vereador faz para atender algum pedido da própria população, ou se ele tem alguma ligação com essa pessoa. Enfim, não é nada muito extraordinário, assim, para vocês saberem mesmo. Assim, voltando só sobre a questão do PP, vocês podem também pensar que o que é que os deputados estaduais têm a ver com a eleição municipal. Só que muitos deputados
são eleitos e dentro dessa legislatura eles começam a visitar as suas bases, porque cada um é eleito em alguma região. Tem gente que é da região do Sertão, da Zona da Mata, e aí muitos deputados, inclusive, foram eleitos na eleição passada, como Raquel Lira, o professor Lupécio, que era deputado também, e aí já está começando a falar sobre alguns nomes. É o caso de Caruaru também, Eric Lessa, o delegado que foi eleito nessa legislatura, que tem a identificação do pessoal de Caruaru. Ele foi candidato também na eleição passada, ficou em terceiro lugar, e aí já está começando a se ventilar. E é assim, ele não admite, eu conversei com ele, né? Ele disse que ainda não foi batido martelo sobre candidatura nenhuma, mas que ele está à disposição do povo de Caruaru. É o caso também de Romero Albuquerque e Joel da Harpa, que eles se colocam como candidatos. Romero de Recife e Joel da Harpa de Jaboatão. Ainda é cedo para poder a gente cravar qualquer coisa, mas a gente sabe que está todo mundo começando aí a se movimentar e tem que ficar de olho nisso. Ou pelo menos pensar, né, em qual vai ser a estratégia traçada já para as próximas eleições. Sim, mas e na Alepo, o que foi que aconteceu essa semana? Sim, teve uma reunião de instalação de uma frente parlamentar para acompanhar o orçamento. Porque é uma preocupação principalmente em relação às emendas parlamentares, que é um valor que é reservado no orçamento do Estado, que cada deputado dispõe para poder colocar para alguma obra, digamos, na sua base. Digamos que um deputado de Petrolina, ele queira ajudar na pavimentação de alguma rua, então ele destina um valor que é disponível para ele, para poder ajudar nessa obra de infraestrutura. E aí são permitidas uma série de áreas para se fazer esse tipo de destinação dessas emendas. E aí é uma preocupação muito grande dentro da Alep sobre a execução dessas emendas, que muitas vezes ela não acontece. Então, está se fazendo essa frente parlamentar não só para acompanhar essa questão das emendas, como os repasses da União para os estados, de, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados, da União para os estados, dos estados para os municípios, que é o caso do FEM, que também é para essas áreas. E aí é uma reclamação muito grande dos deputados, porque eles dizem que eles que estão em contato com a população diariamente. No final de semana, a maioria dos deputados vai na quinta ou na sexta-feira para a sua base e ele é cobrado. E aí, cadê aquela obra? Cadê aquela rua que não foi pavimentada? Então, é justamente para poder acompanhar isso. E aí eles dividiram as funções de cada um dos deputados. O deputado Antônio Coelho, que é filho do senador Fernando Bezerra, que é líder do governo, vai acompanhar as emendas dos deputados federais, essa execução. Aí tem Romário Dias, que vai acompanhar a execução das emendas estaduais. Então, eles colocaram cada pessoa para poder se aprofundar em cada um desses repasses, para poder, ao final dessa frente, eles apresentarem um relatório para ver se realmente isso está sendo executado, tentar apontar soluções para que se destrave esses repasses, enfim. Então, a gente vai continuar acompanhando para ver o que é que eles vão trazer nesse relatório. E agora, Roberta, vamos ver o que é que está saindo de mais importante, mais destaque nas notícias do sistema. No JC Online agora a gente tem a questão do 13º do Bolsa Família, que vai ser dividido em 3 etapas, de acordo com o secretário Sileno Guedes. A gente teve também a questão do TRE abrindo cerca de 500 vagas para a realização de biometria em Abreu e Lima. Isso é muito importante e a gente pede às pessoas, acho que o TRE faz esse pedido. Vão, por favor. Só vão, gente. A gente acompanhou isso na biometria que aconteceu nas últimas cidades, São Lourenço, Camaragibe, para as eleições de 2018, e ficou quase um ano aberto e o pessoal estava lotado o último dia. A gente fez fotos, fez vídeos e assim, o TRE está abrindo agora, em Abreu e Lima. A eleição ainda em 2020. Então, vamos deixar para o último dia não, hein, galera? Não, temos também no blog do Jamildo, o presidente do PRB falando sobre Bolsonaro criar um conselho político, essa questão da articulação entre governo e Câmara Federal, entre governo e Senado, entre Congresso Nacional de modo geral, que está sendo bem comentada, está sendo bem reclamada também. Só para detalhar essa questão do conselho, ele pretende criar 2 grupos, um formado pelos líderes partidários e outro pelos presidentes dos partidos. Ele pretende fazer reuniões quinzenais com esses partidos para poder levar à frente essa articulação, principalmente em torno da reforma da Previdência, porque Bolsonaro é muito criticado por essa suposta falta de articulação, porque ele evita, ele acusa os deputados de fazerem toma lá da cá, troca de cargos, então ele não está muito próximo, digamos assim, dessas presenças desses partidos, estava muito mais focado nas frentes parlamentares. Se a gente já está vendo uma guinada, uma mudança de estratégia dele para ver se ele
realmente consegue aprovar a reforma da Previdência. Aprovar do jeito que ele quer, que ela entre e tenha modificações, mas que não seja totalmente mudada da forma que chegou. Desidratada é a palavra. Para isso ele tem que dialogar mesmo. A gente teve também no site da Rádio Jornal falando que a Polícia Federal encontrou provas de corrupção em delegacia que apura caso sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL Rio de Janeiro. E no site da TV Jornal, por último, a gente teve o novo presidente do TRF5 tomando posse ontem à tarde. E a gente teve a cobertura, né? Angela Belfort foi ontem para o TRF5, repórter de economia aqui do Jornal do Comércio, repórter de política, repórter de... tem vídeo também, né? E eu quero só mandar um abraço aqui para São Luís do Maranhão, que está acompanhando a gente aqui, o Jorge Aurino da Silva. E um abraço especial também para o Leonardo Malafaia, que está assistindo a gente hoje, disse que adorou o Liga e mandou um coração. Obrigado, Não vou dizer para quem. Leonardo, um abraço. Um abraço, boa tarde, gente. Obrigada por ter estado aqui com a gente hoje, por debater política, por conversar, por estar assistindo a gente até agora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, até a próxima quinta.